Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa. Quero trazer nesse vídeo um assunto polêmico trabalhado essa semana. Muitas pessoas estão debatendo aí a questão do thumbnail estar representando a natura. Eu vou estar falando sobre isso nesse vídeo. Quem não me conhece, então não tem uma noção assim do meu histórico, né? Não sabe quem eu sou. Eu sou Vanessa Cavalcante Vieira, professora da rede pública do estado do Paraná há 13 anos e tenho a função e a obrigação de falar sobre esse assunto aqui com vocês, porque além de professora eu também sou consultora da Natura. Tenho muito orgulho disso, aliás. Eu vim falar sobre esse assunto porque é um assunto assim que eu particularmente gosto. Vai entrar na questão da família, né? Então vamos lá, gente. É o seguinte, em todos esses anos de profissão que eu tenho, eu vi muita coisa nas escolas, muitas mesmas. E eu posso enfatizar para vocês o que é real e o que não é real. O que é inventado ou idealizado, vamos colocar assim. Quando eu vi, né, as pessoas fazendo comentários pejorativos, fazendo posts, escrevendo lorotas e tal, eu fiquei assim pensando, né? Falei, pô, eu tenho que falar sobre isso. Essa semana eu não tô bem, então assim, eu tô abrindo uma exceção aqui pra gravar esse vídeo, mas, como eu falei, eu tenho a obrigação de falar. Bom, gente, eu postei na minha rede social ontem um texto que vai representar assim, que vai mostrar pra vocês exatamente o que é a família no Brasil, tá? Há uns 3, 4 anos atrás, eu fui trabalhar com uma turminha de 6º ano, antiga 5ª série, pra quem não sabe, na qual as crianças têm em torno aí de 10, 11 anos, né? E naquela época, a gente estava nessa época dos pais, né, que eu ia trabalhar o tema pais e eu não sabia de que forma que eu poderia trabalhar. Eu tinha muitas ideias, mas assim, eu queria uma ajuda das crianças e ver o que mais inspirava, né, o que mais achava, assim, o que mais encaixava. Aí eu perguntei para elas, eu sou professora de língua portuguesa e língua inglesa, fora literatura e redação, enfim, né. Nessa turminha eu estava com a língua inglesa. Aí eu perguntei, quem aqui tem pai? Isso numa turma de 6º ano. Aí 2 crianças levantaram a mão. Eu tenho professora, ou eu tenho tia, porque eles ainda falam tia nessa idade, tá? Aí eu olhei, vi quantos alunos tinham na sala e nós contamos 25. 25 crianças numa sala. Só 2 levantaram a mão e disseram que tinham pais. Eu parei, pensei, analisei um pouquinho. Eu falei, bom, então vamos lá, gente. Vou melhorar um pouquinho essa pergunta e vou fazer uma outra pergunta. Quem é que cuida de vocês? Aí vieram a família. Uns disseram os avós, outros disseram os tios, outros ainda padrasto, outros a mãe. E essa foi a realidade daquela turma. Eu confesso assim que eu fiquei bem impressionada, porque eu já tinha uma noção do que era, né? Assim, da falta, né? Da família, né? Dessa família tradicional que todo mundo fala, né? Eu já tinha uma noção, assim, devido aos anos anteriores de trabalhar com as crianças, mas eu não tinha noção total de como que tava isso, né? De como que tava a questão da família realmente.
Aí quando eles disseram isso, eu trabalhei como se fosse realmente os pais mesmo. Quem tinha só mãe, eu trabalhei como mãe, que a gente fala pai, né? Quem era cuidado pelos avós, eu trabalhei com os avós. Então, eu tive que... Nessa atividade, eu tive que me desdobrar. Eu tive que sair da minha casinha, né? Porque não era mais aquilo. Então, gente, a questão é a seguinte. Se você quer saber quem que é o pai de uma criança, pergunta pra ela. Aí ela vai responder pra vocês. É muito assim, é muito feio a gente ver as pessoas fazendo comentários maliciosos, comentários maldosos ou coisas do tipo pejorativas, sabe? As pessoas elas acham que são a dona da razão. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu convido vocês a entrar numa sala de aula como eu entrei, e como eu entro até hoje, e fazer essa pergunta pra eles. Convido. Eu quero ver quem é que vai ter a coragem de dizer pra eles que essas pessoas não são a família deles. Gente, aquele conceito que a gente tinha de família tradicional, na qual a gente tinha mãe, pai, filhos, irmãos, enfim, aquilo existe ainda, só que não como antes. As famílias elas foram se transformando ao longo dos anos. E eu vou colocar pra vocês, eu não fiz a pesquisa em si, mas pode colocar aí na ponta da caneta que mais de 50% não é mais como família tradicional. Tá, gente? E como professora, assim, me dói de ver que algumas pessoas não consideram como família. Você não tem que considerar nada. São as crianças que veem quem são a família delas. Então, a partir do momento em que a gente olhar a nossa realidade agora e fazer uma reflexão do que ela é, de como ela está, gente, mudou totalmente. Eu comecei a trabalhar com a educação em 2011, era uma realidade. Passou-se 5 anos, já era uma outra. Agora, então, nem se fala. Então, conforme o tempo vai passando, a gente tem que ir vendo como que as coisas vão mudando e como as coisas vão se aprimorando. E a gente, automaticamente, a gente vai evoluindo. Por mais que você não queira, você está evoluindo. Você está crescendo. Então, eu estudei muito. Muito mesmo. Qualquer pergunta que vocês fizerem pra mim sobre educação, eu tenho certeza que eu vou responder de alguma forma. E se eu não souber, eu vou falar que eu não sei. Mas eu tenho quase certeza que eu vou ter um bom argumento para falar sobre. Então, hoje que eu trabalho com ensino médio, que eu tenho contato com os alunos, que eu converso com eles e tal, claro, que não nessa pandemia, né? Que ninguém tá tendo contato com ninguém. Mas quando a gente está na nossa realidade normal, eu vejo assim, que esse conceito de família tradicional, ele nunca vai deixar de existir, ele vai continuar. Só que, gente, não é só mais este conceito. Eu acho que é isso que vocês não estão se tocando, não estão acordando muito para a vida. A taxa de divórcio aumentou muito. E as mães, uma grande parte, se divorciam e casam-se novamente. Sejam com homens, sejam com mulheres, ou ficam sozinhas. Isso já vem acontecendo há um longo tempo. Então, as famílias elas foram se transformando. A mãe ela não pode mais ficar em casa. Ela não pode mais... que nem a gente antigamente, que ficava só pra cuidar de você, pra lavar sua roupa, pra
Não, hoje ela tem que trabalhar, senão ela não aguenta pagar comida, roupa, água, luz, tudo que tem que ser feito para criar uma criança. Aí quando a gente entra nessas partes, tem algumas pessoas que fecham os olhos, mas não dá pra fechar, gente. É o que a gente tem. Então, sempre quando eu vou falar sobre esses temas assim com os meus alunos, que agora eu posso debater com eles, né, que eu já estou com os maiores, eu converso sobre essa questão. E assim, eles têm a mente muito aberta. Inclusive, eu creio que a questão do ECA, enfim, foi feita em 1996, ela deve ser reavaliada também, porque as crianças de 1996 não são mais as crianças de 2020. Eu tô falando mesmo de maturidade mental, de consciência. E, assim, a gente tem que mudar também esses documentos, esses papéis. Não dá pra gente falar que a criança de 1996 é igual a criança de 2020. Porque, gente, ele já tem acesso à tecnologia. Tem criança que desde 1 aninho, 2, 3, por mais que não seja correto, mas muitos pais fazem isso. Então eles têm contato. A mentalidade deles estão evoluindo, assim, de uma forma que tudo muito rápido, né? Aí, né, que nem eu tô falando pra vocês, eu li muitos comentários, vi muitas coisas, né, sobre a questão da campanha da Natura. Eu acho, assim, que a Natura até pecou num detalhe. Não foi na questão de colocar o Tami Miranda, não. Foi da questão de não colocar outros representantes que também denotariam inclusão. Eu acho que nessa questão aí que eu queria entrar. Por exemplo, por que não colocou uma mãe lá? Né? Uma mãe que também exerce papel de pai. Ou um pai que tem uma criança com deficiência ou com algum transtorno ou síndrome. Porque um dos temas que o governo mais fala é a questão da inclusão, né? Então, assim, eu tô indo além. Eu não tô olhando superficialmente, né, com o que foi feito. Eu tô indo além. Gente, foi muito lindo o que a Natura fez. Assim, de mostrar a representatividade, né, da questão da comunidade LGBTQI, que agora é assim, a questão dos pais em si, né? É tudo muito bonito, só que a gente tem que ver a nossa realidade, a gente tem que ver se é realmente assim ou não. Então ali ela quis mostrar para vocês e para todos nós que aquilo lá são algumas realidades, não são todas ainda não, tá? Eu acho que se você quer saber quais são as realidades, é que nem eu te falei, quer ir pra sala de aula comigo? Eu te convido a ir comigo. Aí você vai entender o que é um conceito de família, o que é um conceito de um pai, né? As pessoas, elas idealizaram o papel do pai, que o pai tem que, né, ser o provedor da família, que ele tem que trazer o alimento, né? Ainda, algumas famílias ainda têm esse conceito, né, que a mãe fica em casa, tal, mas é muito pouco, agora é bem menos que antes. Mas, gente, segundo um estudo recente, tem 5 milhões de crianças abandonadas, que foram abandonadas pelos pais. Esse estudo foi recente. Com certeza é mais, tá? Eu só tô citando pra vocês. Sabe, assim, e quando a gente para pra pensar nisso, a gente, não, sabe, você reflete pra ver o tanto de criança, o tanto de mãe sozinha, o tanto de vô e vó, tio e tia, que exerce o papel de pai. E muitas vezes sozinhos. É muito fácil a gente idealizar um papel. A gente criar na nossa cabecinha que a família ela tem que ser assim, assim, assim. Antigamente, ela era divulgada dessa forma porque era a forma como
como vinha, né, a educação, como ela vinha de um cunho religioso, então, assim, criava-se esse conceito, né, que a família tinha que ser pai, mãe, filhinhos e tal. Por mais que a família não se desse bem, não houvesse contato, não se conversava, o pai era autoritário, a mãe, sabe, vivia ocupada, não tinha tempo para os filhos e, né, era só colocar filho no mundo, era só lavar roupa, passar, enfim. Então, tudo isso veio, né, isso são resquícios da história, né, mas a história ela muda, a história ela está se transformando a cada dia. Então, quando eu fui trabalhar com essa turma que eu contei pra vocês, foi um baque, assim, foi uma toque da minha realidade, porque eu já tinha uma noção, mas eu não tinha a noção de quanto era essa realidade, de quantas pessoas não têm essa família tradicional, de quantas pessoas já, assim, a família se transformou, ela mudou praticamente. Eu, como professora, eu vou falar pra vocês. Você sabe o que mais uma criança quer? A criança quer atenção. Ela quer a sua atenção. Seja você o pai ou a mãe, ou seja quem for. Ela sempre vai querer a sua atenção. E muitos, assim, não têm paciência para dar essa atenção. Não tem saco, sabe? Para sentar com a criança e conversar, para explicar para ela, né, esses conceitos, porque, gente, não dá pra gente fingir que a gente não tá vendo. A todo momento, nas televisões, nos programas, a gente tá tendo a inclusão, a gente tá tendo a oportunidade de ver quais são as famílias da nossa realidade, quais são as famílias de hoje, né? E assim, eu falo por mim também. Eu acredito que conceito, assim, de família tradicional, eu tive pai, tive mãe e tal. Mas, assim, a figura do meu pai não foi tão marcante quanto da minha mãe, né? Continuando então, pessoal. Que nem eu tô falando pra vocês. Esse ainda é o pensamento de alguns pais, né? Mas a gente tem que entender que a nossa realidade mudou. As coisas mudaram. E eu acho que isso, na verdade, nunca mudou nesse fator. Que a criança ela sempre quis atenção. Ela sempre quis que você sentasse com ela, que você conversasse, que você se desse bem com a mãe dela. Então, o ponto que eu quero chegar nesse vídeo é o seguinte. A família, gente, ela é tudo para uma criança, ela é tudo, entendeu? E é ela que decide quem ou não é a família dela, tá? É muito legal quando você pergunta para uma criança, né, quem é a mãe dela, quem que é o pai dela, tal, quem é a família dela, assim. Eu acho muito legal. Elas respondem assim com a maior sinceridade do mundo. Então eu peço para vocês que quando forem olhar, né, agora, para esse conceito, né, para esse ponto, né, para esse assunto, que vocês olhem um pouquinho além. Não fiquem só no superficial. Nós, como seres humanos, a gente tem que aprender a respeitar todos os dias. E respeito a gente aprende desde o berço e a gente aprende durante a vida toda. A gente tem que respeitar as escolhas das pessoas, a gente tem que respeitar as pessoas e os seus conceitos, os seus preceitos, mas a gente não precisa concordar, entendeu? Você não precisa concordar com o outro. Você não é obrigado a aceitar o outro, entendeu? Mas o respeito, ele é fundamental. E quando você toma algumas atitudes, se você tem uma criança, você está sendo o exemplo para essa criança, tanto bom quanto ruim. E eu não estou falando só de exemplo de pai, não. Estou falando do exemplo de mãe, de vô, de irmão, de qualquer desses papéis.
Então eu peço que vocês façam uma reflexão bem profunda sobre esse assunto, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. É um assunto que eu posso ir muito mais além. O vídeo já ficou grande. E assim, vamos, como ser humano, né? Vamos olhar pro outro também como ser humano, ok? Quem gostou do vídeo, deixe seu joinha. E quem não foi inscrito no meu canal, se inscreva, tá, gente? Ative o sininho aí pra acompanhar as novidades. Tchau, tchau!